noite, bem-vindos ao Raio-X Sporting, num dia em que a atualidade esportiva está a ser marcada pela derrota da seleção portuguesa. A Seleção Nacional perdeu por 2-1 com a Sérvia no Estádio da Luz e perdeu também a hipótese de se qualificar diretamente para o Mundial de 2022. Portugal está agora obrigado a passar por um play-off em março do próximo ano para garantir presença no Qatar. Pedro Porro já subiu ao relevado na manhã desta segunda-feira. O internacional espanhol ultrapassa mais uma etapa na recuperação, a poucos dias de os Leões defrontarem o Varzim para a Taça de Portugal. Numa entrevista ao jornal Record, António Adán garantiu que o Sporting está preparado para enfrentar qualquer equipa. O guarda-redes deixou elogios ao Sporting, ao presidente e a Rubén Amorim, mostrando-se totalmente adaptado aos Leões e ao futebol português. Os temas dominantes de mais um programa que acontece numa altura de paragem no Campeonato Nacional, por isso mesmo hoje contamos com Manuel Fernandes e João Olivença. O Miguel Braga e o Pedro Azevedo não estão connosco. Boa noite aos dois, Manuel, João, e vamos começar o programa precisamente como vimos pela derrota da seleção portuguesa, com João Palhinha e Mateus Nunes a contribuírem de alguma forma ou a não participarem neste jogo. João Palhinha foi suplente utilizado, Mateus Nunes não foi a opção para Fernando Santos. A seleção portuguesa não se qualificou diretamente para o Mundial de 2022 e vai ter de discutir um play-off que vai acontecer em março do próximo ano. Há vários possíveis adversários no caminho da seleção portuguesa. Entretanto, hoje, olhando já para outros resultados, por exemplo, a Polónia e também a seleção italiana podem ser possíveis adversários de Portugal na final, no caminho para a final deste play-off. As duas seleções que acabaram por sair derrotadas e também não se qualificaram diretamente para o Mundial. A Polónia perdeu por 2-1 com a Hungria e a seleção italiana empatou com a Irlanda do Norte, sendo que a vitória da seleção suíça carimbou a passagem dos suíços para o Mundial e, por outro lado, a Itália acaba por não marcar presença para já na competição. Vai ter, à semelhança de Portugal, de discutir um play-off. É o futuro imediato da seleção portuguesa. No momento de fortes críticas à seleção orientada por Fernando Santos, não foi o resultado pretendido num jogo em que Portugal precisava apenas do empate para conseguir, Manuel Fernandes, boa noite, enfim, qualificar-se diretamente para, como era exigível naturalmente esta seleção para o Campeonato do Mundo. Vai ter de discutir um play-off, ainda não se sabe de facto com que adversário vai jogar, o sorteio no dia 26. O que é que se pode dizer desta derrota? Fernando Santos, a seleção estão a ser muito criticados, os próprios jogadores assumiram que de facto a exibição não foi brilhante, estão a ser criticados pela abordagem alegadamente muito defensiva, a própria exibição que também não terá sido a melhor. A seleção portuguesa de alguma forma pareceu também ter sido surpreendida pela estratégia da seleção sérvia. O que é que aconteceu exatamente ontem no Estádio da Luz? Boa noite, André, boa noite a João, boa noite aos sportinguistas lá em casa. Quando se perde, e perdemos bem, fomos surpreendidos por uma seleção sérvia que, enquanto nós lá, quando jogámos na Sérvia, se calhar fomos dominadores, merecíamos ter ganho o jogo, aqui perdemos com toda a clareza. Acho que a Sérvia foi muito a melhor equipa, Portugal os setores muito longe uns dos outros, não havia ligação, não conseguimos ter bola quase nunca e eu acho que foi no momento que era decisivo, falhamos. E agora terão que ser os responsáveis a ver o que é que falhou. Há uma coisa que eu acho que Portugal, se nós analisarmos para a nossa equipa, nós temos a maioria dos jogadores que jogam no 11 inicial de Portugal jogam nas grandes equipas do mundo. Não é da Europa, é do mundo. E, portanto, acho que temos o dever e o direito de exigir que se faça mais do que aquilo que se fez nestes últimos 2 jogos. Uma coisa que me surpreendeu foi logo no jogo com a Irlanda. Uma vez que era um jogo
importante para os 3 pontos, porque era o primeiro jogo e se ganhássemos esse jogo, se calhar teríamos muito mais hipóteses de seguir em frente. E é incompreensível como um jogador que não estava convocado, que foi o Gonçalo Guedes, vai jogar a titular nesse jogo. Portanto, há coisas que eu não compreendo. Não compreendo. Ele foi repescado, digamos, porque aleijou-se outros jogadores. E isso eu não compreendo. Outras coisas que lembras-te que eu na sexta-feira, na sexta ou na quinta, que estive aqui contigo, eu disse que o Palhinha não ia jogar. E não compreendo porque é que o Palhinha não joga. O Palhinha é o melhor número 6 desta seleção nacional. Porque, ao contrário dos outros jogadores, não tinha sido poupado no jogo anterior. Logicamente, quando eu vejo que Palhinha não era poupado, é naturalmente que eu vi logo que a intenção era que ele não ia jogar. A intenção eu se fosse treinador, como fui treinador, eu entendo logo isso. Portanto, se descansaram todos por causa de não ver segundo amarelo, é sinónimo de que Palhinha podia jogar, podia levar amarelo que não fazia mal porque não entrava no 11 inicial. Foi aquilo que eu deduzi logo, tanto que eu afirmei que Palhinha não ia jogar. E acho que aí os Fernando Santos não teve bem, porque Palhinha neste momento, que me desculpa o Danilo, é um excelente jogador, joga numa grande equipa, mas nem sempre é titular, é um jogador que está, ora agora joga à central, ora agora joga a médio, e muitas vezes ele perde a noção da posição, e neste jogo perdeu muito a noção da posição. Outra coisa que eu não compreendo é, de facto, como é, o João Moutinho foi um grande jogador, já não é, tem 36 anos, já não tem o fulgor que tinha, porque o João Moutinho foi de facto um grande jogador, mas acho que o João Moutinho na seleção já passou a fase dele. Penso eu estou a falar por aquilo que eu vejo e tenho visto sempre. O João Moutinho pode ser um jogador que equilibra ali a zona de meio campo, mas o Portugal, com a qualidade dos jogadores que tem que jogar com um andamento muito mais tem que estar com um ritmo competitivo muito diferente daquilo que fez nestes 2 jogos. Portugal jogou ali, se as coisas vão acontecer, e nós eu penso que temos que ir para cima deles e dizer assim, está aqui uma grande equipa que quer ganhar o jogo. Aliás, como já aconteceu noutras ocasiões em que nós superiorizamos a qualquer seleção da Europa. E, portanto, agora não compreendo nestes 2 jogos a passividade da equipa, tanto num como no outro jogo. Deu uma ideia de que estava à espera daquilo, vamos esperar o que é que acontece. E Portugal, eu, que sou um homem do futebol, digo e afirmo que Portugal tem uma seleção ao nível das melhores da Europa, sem qualquer, para discutir o resultado com qualquer equipa. E não foi isso que eu vi nestes 2 jogos. João, concordas que houve passividade da seleção portuguesa nestes 2 jogos, particularmente aqui com a Sérvia? O que é que falhou exatamente nesta caminhada de qualificação e no jogo de ontem no Estádio da Luz? Boa noite, André, Manel e todos os telespectadores. Eu acho que o mais importante que a incapacidade que a seleção teve de conseguir marcar golos e conseguir atacar bem foi mais alguma incapacidade que teve em conseguir controlar o jogo sem bola. Porque a seleção de Fernando Santos é uma seleção que em momentos em que maior aperto o bloco está muito junto, está muito coeso, a equipa acaba por defender bem, e contra estes 2 jogos a equipa esteve com a linha defensiva muito recuada e a linha ofensiva muito adiantada. Os jogadores que jogavam no meio campo deram sempre muito espaço às equipas adversárias. O jogo da Sérvia foi o expoente máximo em que uma seleção que jogou com 3 centrais aproveitou muito os corredores laterais e aproveitou muito precisamente o espaço entre a linha defensiva e a linha ofensiva, onde estava apenas Danilo. João Moutinho, do ponto de vista defensivo, não esteve bem. O Renato subia, mas depois não havia quem lhe fechasse o espaço e muitas vezes atacava do lado direito, acompanhando com Bernardo Silva. Portanto, o que aconteceu aqui foi uma equipa que, quando perdia a bola, quando não tinha a bola, era uma equipa que não estava devidamente ajustada nem afinada aos movimentos dos diferentes colegas. E a começar por aí foi uma sorte não sofrer golos contra a República da Irlanda, porque defensivamente a seleção não esteve realmente ao melhor nível. Contra esta equipa da Sérvia, que explorou bem e percebeu as fragilidades que a seleção tinha, não conseguiu em nenhum momento ter o controle do jogo. E mostrou-se ser uma equipa, muitas vezes, aliás, a posição média dos jogadores da seleção, dá para perceber
que estavam muito recuados, que é um espaço enorme. Se nós analisarmos, vemos que a linha defensiva está quase em cima da área e a linha ofensiva está quase em cima da outra área. Aquilo que se diz que a seleção tinha um bloco muito baixo, a seleção tinha uma linha defensiva muito baixa. Os outros jogadores, quer o Jota, quer o Bernardo Silva, quer os jogadores que foram entrando, quer o Bruno, eram jogadores que estavam a defender longe da linha defensiva. Ou seja, esse espaço era facilmente utilizado pela equipa sérvia, que teve o controle do jogo. Não é ofensivamente, porque Portugal teve 9 remates a baliza, a equipa da Sérvia teve 11 remates feitos. E aí enquadrados a Sérvia teve 3, Portugal teve 3. Portanto, não é do ponto de vista ofensivo que eu continuo a dizer que está o verdadeiro problema, porque a seleção tem jogado sempre assim e a qualidade individual muitas vezes dos seus jogadores aparece e eles resolvem. Ou numa bola parada, ou no Cristiano, ou no Bernardo, portanto, tem sido isto. E depois, defensivamente, é aí que a equipa tem aguentado os resultados e tem tantos empates e consegue alguns troféus nesse sentido. Mas aquilo que se passou neste jogo foi, além de ofensivamente a equipa não estar ao nível que se esperava, esteve mais baixo daquilo que era o nível que habitualmente costuma estar, ao nível de controle do jogo, posse de bola, número de oportunidades criadas, jogar no meio campo contrário, jogar na estrutura adversária. E o meio campo que foi escolhido era o meio campo para utilizar esse tipo de estratégia? Deixa-me só terminar. Além de alguma fragilidade, houve uma grande fragilidade defensiva que não era comum existir nos outros jogos. E estes 2 jogos foi isto. Agora, respondendo à tua pergunta, e faz sentido, se os jogadores escolhidos têm alguma influência neste capítulo, eu creio que sim. O Danilo fez um jogo, eu achava que Portugal poderia entrar para este jogo, e se calhar posso ser alvo de crítica, com Danilo e Palhinha e deixar os 4 jogadores na frente mais abertos. E com o Bruno Fernandes mais aberto, ou com o Renato, por exemplo, mais abertos. Porque a capacidade que os jogadores da seleção têm individual é muito boa ofensivamente. Portanto, manter a coesão defensiva e esperar que aquilo que tem sido feito, que eles pudessem ser melhores na frente, podia ser uma opção. A realidade é que isso não aconteceu. E eu acho que o meio-campo pecou nos 2 jogos, precisamente, eu acho que o erro estava precisamente por causa do posicionamento que era feito, pela estratégia que foi adotada para os 2 jogos, e as minhas críticas são nesse sentido. Acho que não... Acredito que tenha havido uma boa preparação, mas também, pelas palavras do Fernando Santos, parece-me que os jogadores não estavam a perceber, e eu creio que ele disse que ao intervalo para o grupo fazer correções. Portanto, parece-me que a estratégia pode não ter sido bem definida e essas foram as lacunas que eu encontrei. Agora, se me perguntares, e as minhas críticas ao selecionador são sempre à base das convocatórias, porque nós todos somos treinadores de bancada ou não, ou treinadores, mas temos sempre a nossa opinião. E eu acho que a verdadeira crítica que eu acho que se deve fazer é... Eu entendo que o selecionador tenha os jogadores com quem ele confie mais e que entenda que aqueles são os mais indicados para os desafios e que ele é que os treina. Mas eu concordo com o Manel. Há jogadores que eu acho que estão em melhor capacidade, como o Palhinha, por exemplo. Há jogadores que podiam ter ido à seleção, como o Pedro Gonçalves. Há jogadores que podiam ter sido mais vezes opções, principalmente na zona do meio campo, que é precisamente a zona onde a seleção consegue ter um motor defensivo e ofensivo. E com estes jogadores... Olhando aqui então para este jogo, percebe-se esta não titularidade de João Palhinha neste jogo? Mateus Nunes, por exemplo, ficou de fora das opções. Como é que vês em particular estas duas... Olhando para este jogo do ângulo do Sporting, não é? Como é que vês estas 2 opções? Eu acho que Palhinha, obviamente, devia ter sido um jogador a ser escolhido para este jogo. Não é por ser do Sporting, é porque é o melhor jogador a jogar naquela posição atualmente, português. Portanto, não há outro jogador. E eu creio que era necessário um meio campo musculado que desse, como se diz, que desse segurança à subida dos laterais e à criatividade de 3 jogadores, como o Bernardo, o Jota e o Cristiano, que são muito bons. E já agora, pergunto, para fazer frente também à capacidade física dos jogadores da Exatamente. Sérvia. E depois a questão do Mateus. Renato. Jogou o Renato, fez um bom jogo. Se tivesse jogado Mateus, certamente também teria feito. Mas este terceiro jogador do meio campo seria um jogador que levar a bola para a frente. Podia ser um Bruno Fernandes, podia ser um Mateus, podia ser um Renato. Mas, obviamente, teria de ser um jogador físico também. E o Mateus é esse mesmo jogador. E eu digo, se calhar, mais valia apostarem num meio campo de jogadores que se conhecem e, se calhar, digo eu, puxando aqui um brasa à sardinha, não por ser do Sporting, mas porque já se conhecem, porque já jogaram e porque se conhecem, se calhar o Mateus, o Palhinha e o Bruno, se calhar fariam ali um bom meio campo. Ainda assim, o Renato fez um bom jogo também, mas libertava, só para dizer, libertava os 3 jogadores da frente e dava-lhes essa consistência. Porque nós vemos muitas seleções que têm 2 bons médios que sustentam todo o meio campo. E às vezes podem ser 2 trincos, mas o Palhinha não é um trinco à moda antiga. O Palhinha é um trinco que joga para a frente. O Danilo também é um trinco que joga para a frente. E podia jogar Mateus, podia jogar Palhinha, podia jogar Bruno.
mas são médios que jogam para a frente, não são médios que jogam para o lado. É verdade. Eu acho que... Eu sinceramente acho que... Eu nunca entendi quem é que jogava à ponta de lança ontem em Portugal, da seleção de Portugal. Não sei quem é que jogava à ponta de lança. Isso são coisas que os jogadores lá dentro percebem-se. Quem tem, por exemplo, jogadores como o Bernardo Silva, que está habituado a jogar com rotinas fortes da sua equipa, que é o Manchester City, e que sabe que o jogador o colega dele do Manchester City faz determinados movimentos para ele meter a bola. Ali não se nota nada disso. Eu não sei se é o Cristiano Ronaldo que é o ponta de lança, se é o Jota que era o ponta de lança. Não consigo perceber quem era o ponta de lança da seleção nacional. E isso acho que isso faz confusão aos jogadores. E, portanto, eu acho que, em termos de táticos, a equipa ontem não funcionou. Não, foi cada um... Foi o Renato Sanches, que tem as características, como tu disseste muito bem, João, tem as características do Mateus Nunes, ou o Mateus Nunes tem as características do Renato Sanches, porque carregam o jogo para a frente, mas foi o Renato Sanches que, individualmente, fez ali algum perigo à defesa adversária. Porquê? Porque rompia com bola. De resto, o Bernardo Silva fez uma fase inicial muito boa no jogo, mas acho que não havia ligação de setores. E de facto, houve um certo receio da forma de jogar. Uma das coisas que a Sérvia fez foi estudar bem a defesa, a equipa de Portugal. Cancelo é um jogador que vai 50 vezes lá à frente. Não foi. Se foi uma vez, foi muito. Nuno Mendes é um lateral que vai 20 vezes lá à frente. Não foi nenhuma vez, não me lembro Isso foi muito bem marcado pela forma de jogar do... Fernando Santos disse que não deixaram projetar o porquê, mas foi estudo do treinador adversário. Jogou com 3 defesas e projetou os 2 laterais homem a homem com os adversários, com o Nuno Mendes e o João Cancelo. Agora, eu acho que agora é fácil de falar depois da derrota, mas a mim o que me incomodou, sinceramente, e eu estava habituado a ver, mesmo com o Fernando Santos, estava habituado a ver Portugal jogar com uma dinâmica e uma alegria diferente, e de facto nestes 2 jogos, que eram jogos decisivos, isso não aconteceu. Não pode falhar. Os jogadores, depois de acontecer, já não há volta a dar. Há que pensar agora no que vem a seguir, mas agora, antes de acontecer, é que tem que dizer que aquilo é um jogo decisivo e temos que fazer uma exibição à altura da competição. E isso Portugal nunca conseguiu fazer, quer na Irlanda, quer agora. Portanto, eu acho que agora vamos esperar para o play-off e vamos ver o que é que vai dar, mas temos que jogar a um nível bastante elevado. Se nós analisarmos o golo, isto aqui é falta de, não sei explicar, mas é a falta de concentração competitiva. Se nós analisarmos com o golo em cima da hora da Sérvia, estão 3 jogadores da Sérvia por trás do último jogador, que era a Palhinha. Estão 3 jogadores da Sérvia. E o Portugal tinha uma linha de 6 e estavam 6 contra 6. E havia jogadores, na última jogada havia jogadores que estavam ali e a Sérvia só tinha um jogador para defender, não tinha mais ninguém, pôs tudo no ataque. E, portanto, fomos surpreendidos ainda com um gol daqueles que, se calhar, já nem a Sérvia esperava também. Portanto, eu penso que Portugal, esse golo foi um golo que não é normal em jogadores do calibre que temos na nossa defesa. Portanto, foi pena, mas agora não há volta a dar e temos que pensar que temos que ir ao Mundial, porque temos uma qualidade de jogadores. Isto é fornadas, nós falamos em fornadas. E estamos com uma fornada de jogadores que é de jogadores de topa. É precisamente para aí que vamos, porque é também o debate que se está a gerar neste momento em Portugal, que é se esta seleção não está a desperdiçar aquela que pode ser a melhor geração de sempre. Este debate agora que se está a gerar e que é natural em função deste resultado, concorda com esta análise que também vai sendo feita? Eu acho que sim, eu acho que concordo. Eu acho que é uma geração. Hoje os jogadores, André, hoje
jogam no Sporting, no Benfica, no Porto, os jogadores de seleção. Em Portugal só jogam nos 3 grandes, que são os melhores do país. Alguns, e não são muitos, porque a maioria são todos dos grandes clubes da Europa. E, portanto, eu acho que temos que ter a ambição de dizer que temos aspirações a ser campeões europeus, lutar pelo menos pelo Campeonato da Europa e o Campeonato do Mundo, sempre com igualdade com outras equipas. As outras equipas eu não vejo muitas vezes a diferença entre grandes equipas. Hoje vi a Itália, por exemplo, e a Itália foi campeã europeia, a última campeã europeia, e pareceu-me uma equipa vulgar. Hoje parecia-me uma equipa vulgar. Os jogadores não conseguiam se libertar da forma como a Irlanda defendia. Portanto, jogos assim, não sei, o Portugal foram dois jogos muito semelhantes, onde a criatividade, a imaginação, que é uma das coisas que Portugal tem, não conseguiu pôr em prática. E também te parece, João, que é toda esta criatividade de um vasto leque de jogadores que, como dizia o Manuel Fernandes, jogam nos principais clubes da Europa, que não está a ser explorada, que há muitos jogadores que ainda não mostraram nesta seleção aquilo que mostram nos seus clubes e que, de alguma forma, pode haver aqui uma geração que está a ser desperdiçada, que não está a ser devidamente aproveitada? Eu acho que eu concordo com essa apreciação, como é evidente. Há um conjunto de jogadores, o Manuel já referiu, e muitos mais, com uma qualidade imensa e uma qualidade que estão agora a despontar nas equipas, como o Mateus, por exemplo, Pedro Gonçalves, etc., jogadores que estão a aparecer novos, o Nuno Mendes, por exemplo. Mas eu acho que há aqui uma diferença a juntar a esta questão da capacidade. Aquilo que me parece é que em 2016 nós tínhamos um grupo, a seleção era um grupo. Para a competição seguinte também tínhamos grupo, o Mundial também tínhamos um grupo, depois ganhámos a Taça das Nações, a Liga das Nações, aliás, perdão. E o que eu tenho vindo a ver, a analisar, pode parecer uma apreciação minha que não está correta, é que eu não sinto, daquilo que eu observo e vejo e falo, que a seleção esteja e seja um grupo como era no passado. Não digo que a culpa é dos jogadores, não digo que a culpa é do selecionador, eu não vejo os jogadores a ter aquela entreajuda em campo como víamos antigamente, não vejo os jogadores com essa predisposição, há muitas coisas que não se vê nesta seleção, que eu não sei de quem é a responsabilidade. Mas temos, sem dúvida alguma, um conjunto de grandes jogadores do ponto de vista individual, mas não conseguimos, ou não temos já há algum tempo, alguns anos, na minha ótica, uma equipa propriamente dita. Uma equipa que nós possamos dizer, nós temos este conjunto de jogadores e confiamos que eles vão lá para dentro e nós vamos ganhar o jogo. Nós atualmente vemos um jogo e dizemos, nós temos de ganhar, mas vamos ver como é que isto vai correr. E isso muitas vezes é a percepção que nos é dada pelos jogadores quando estão a jogar, pelo aquilo que nós vemos na partida, pelo comportamento dos jogadores, do treinador, pelas conferências de imprensa, pelas convocatórias, por tudo. E quando começa a haver, não é que esta questão de pôr em causa o selecionador, etc. Não é isso, não é por aí. Não é esse tipo de coisas que levanta a dúvida. O que levanta a dúvida é a forma como muitas vezes se nota os jogadores a comportar. E isto leva-me... E as declarações que os jogadores têm, não é de agora, após o jogo, é já anteriores. Dá uma sensação que temos realmente a melhor geração de sempre a jogar, com todo o respeito por todas as outras, pelo menos que eu vi jogar, e eu gostei muito da seleção também do Figo e desses craques todos, não é? Mas eu acho que não temos, efetivamente, mais do que isso, não temos um grupo na seleção. E qualquer equipa, o Manel sabe isto melhor que eu, equipa sem grupo, podem ser os melhores do mundo, mas se não estiverem unidos, é muito difícil a banda tocar e dar música. E fica assim também analisada esta derrota da seleção portuguesa, que compromete o objetivo de marcar a presença no Campeonato do Mundo, com o sorteio então que vai acontecer no dia 26 de novembro com Portugal com o estatuto de cabeça de série para conhecer então os próximos adversários neste play-off que vai acontecer em março do próximo ano. Vamos agora, entretanto, regressar ao Sporting, que já prepara o próximo desafio, é com o Varzim na quinta-feira para a quarta eliminatória da Taça de Portugal. No treino desta manhã, Ruben Amorim contou com boas notícias. Quem diria que uma segunda-feira de manhã poderia causar tantos sorrisos? Os regressos ao trabalho têm outro brilho na Academia Sporting quando a bola começa a rolar, ainda por cima com caras bem conhecidas a voltarem a pisar aquele tapete verde. É verdade, no início de mais um microciclo, tendo em vista o jogo diante do Varzim, a contar para a Taça de Portugal,
Rubén Amorim pôde contar com Mateus Nunes, que esteve ao serviço da seleção portuguesa, e ainda com Pedro Porro, que realizou treino condicionado no relvado, fruto da lesão que sofreu no jogo diante do Besiktas em Alvalade. Ausentes continuam os internacionais João Palhinha, Manuel Ugarte, Pablo Sarabia e Gonçalo Inácio, e ainda os lesionados Sebastián Coates e Luís Neto. Sem estes nomes, mas com muita determinação, o caminho só pode ser um, o do trabalho, perante um fim de ano 2021 que não vai ser nada leve para a equipa de Rubén Amorim. Entre os jogos do campeonato, Taça de Portugal, Taça da Liga e Liga dos Campeões, muito vai estar em jogo em novembro e em dezembro, sabendo que a temporada é uma autêntica maratona para os de verde e branco. Agora, o primeiro checkpoint acontece no estádio José Alvalade, frente ao Varzim, numa semana em que, a conta-gotas, Rubén Amorim vai voltar a ter o plantel composto para atacar uma competição que diz tanto ao clube e que é a única que falta no palmarés deste grupo de trabalho. A preparação do Sporting para a Taça de Portugal, Pedro Porro, Manuel Fernandes, é a grande novidade, é uma boa notícia, não é? Já faz trabalho condicionado, treino condicionado no relvado, sobe aqui uma etapa no processo de recuperação, veremos se pode ser a opção já na quinta-feira. Sim, o Pedro Porro é um jogador com provas mais que dadas na nossa equipa. O ano passado fomos campeões e ele fez uma época até que lhe permitiu ir a jogar pela seleção de Espanha, que é sempre um marco na carreira de qualquer jogador, não é? E acho que Pedro Porro, se estiver bem eu não sei bem qual foi a lesão, se foi muscular, se foi traumática, mas se foi muscular tem que ter um certo cuidado para não haver uma recidiva. Porquê? Porque isso sim, volta para trás, mesmo aquelas mialgias que nós às vezes sentimos uma dorzinha, é preciso um certo cuidado. Mas se estiver recuperado, acha que é aconselhável jogar com o Varzim para depois estar já perto da sua condição física ideal? Uma parte, se tiver sem limitações, pelo menos alguns minutos, acho que pode jogar alguns minutos, acho que sim, porque a seguir vem jogos bastante importantes também, e eu acho que se ele estiver em condições para o Borussia Dortmund, convém que ele faça uns minutos, porque não é há muito tempo, mas já está parado aí há 3 semanas e perde sempre um bocadinho daquilo que se ganhou na pré-época, e quer queiramos, quer não, isso acontece. Agora, Jogai tem cumprido muito bem a posição e o Rubén Amorim nesse aspecto é muito honesto. Jogai tem cumpriu muito bem nestes 2 jogos a ausência de Porro, e portanto também é uma excelente solução, e portanto acho que temos ali soluções e está demonstrado. Pedro Porro o ano passado era imprescindível, se calhar não tínhamos o João Pereira, que já tinha uma certa idade, estava ali só para o grupo e para desenrascar numa ou noutra situação, mas o Jogai vem para também o valor é evidente que Porro se calhar poderá dar mais garantias, mas Jogai não fica nada atrás da categoria de Porro. Penso que é isso, 2 ou 3 soluções, 2 soluções boas para cada lugar, foi isso que o Rubén Amorim quis fazer, e eu acho que é isso que está a ser feito, e o Sporting nesse aspecto está no bom caminho, e eu penso que é evidente, se chegar aquele 11 base que o Rubén Amorim tem em mente, porque um treinador tem sempre um 11 em mente, é melhor, mas penso que havendo soluções, e se as soluções correspondem, Rubén Amorim sabe ver essas coisas. Pedro, Porro a recuperar, João, Coates e Luís Neto é que fizeram mais uma vez tratamento. Isto aqui abre uma série de dúvidas para quinta-feira, para os 3 defesas, não é? Sim, para o jogo do Varzim, não é? Nós temos aqui a sorte, entre aspas, é o facto de nós jogarmos com uma equipa, está bem que é a Taça, e sabemos que tudo pode acontecer, mas o Varzim vem de uma série de resultados negativos. A última vez que ganhou foi contra o Oleiros para a Taça de Portugal. Zona de descida na segunda Liga. Sim, está em zona de descida na segunda Liga, tem uma quantidade de derrotas e empates ultimamente. Eu vi a equipa, tem ali alguns jogadores com alguma experiência, o André Leão, o Murilo, já jogaram, mas já estamos a falar de outro tipo de carreira, de outros anos. Portanto, não é uma equipa
que causa algumas dificuldades, apesar do Sporting ter de entrar e não pode ser surpreendido. E eu acho que este jogo, apesar das ausências, calha bem, porque permite que o Sporting coloque, inclusive se o Porro estiver em condições, a jogar sem aquela intensidade que nós esperamos para esse jogo, porque também pode não ser benéfico, mas é importante que existam aqui também algumas alterações. Acho que é uma boa altura para o Sporting. E esta paragem fez com que o Ruben treinasse com os jogadores que cá estavam, o que é bom para transmitir ideias, e depois pudesse apostar numa equipa também para dar essa tal rodagem a outros jogadores. E essas ausências que tu falas, os tratamentos, calhou bem por ser agora. Se fosse ao contrário, Dortmund primeiro e Varzim depois, era pior. Mais complicado. Assim, é mais um teste. Eu acho que, com todo o respeito pelo Varzim, eu não quero estar de forma nenhuma a faltar ao respeito à equipa do Varzim, mas acho que pode ser um bom teste, por causa de um jogo para jogar com alguns jogadores, para que essas segundas linhas, entre aspas, e com respeito aos jogadores do Sporting, pudessem depois estar aptos para o jogo do Dortmund. Portanto, não fico preocupado com as ausências, fico sim preocupado se a extensão da lesão for durante muito mais tempo. Em relação aqui a estes defesas, se Coates e Luís Neto não recuperarem, temos depois Gonçalo Inácio que joga amanhã pelo Sub-21, portanto temos aqui vários ausentes. Que defesa a 3 é que imaginas para o jogo com o Varzim? Eu não me surpreenderia nada que Pedro Porro jogasse, está recuperado, e jogasse o Jogaio, o Mateus Reis e agora não me recordo. Fedal. Certo, mas podiam jogar estes 3 jogadores, mais o Vinagre. Mas também não me surpreende se Ruben, por ser o jogo do Varzim, apostasse no Goulart, no João Goulart, para jogar a central. Já tem sido convocado, não é? Portanto, e se calhar já jogou o Porro, exatamente, e que tem sido convocado, inclusive para a Liga, e que acompanhou a equipa ao Besiktas, creio eu. E jogou com o Belenenses. Exatamente, e jogou com o Belenenses, que eu fui ver lá ao estádio. Portanto, e fez um bom jogo, inclusivamente. O João Goulart também já o conhecemos há anos, o Manuel também sabe quem é, portanto pode ser uma opção. Sim, mas... Pode ser uma opção para este jogo, porque é o Varzim, e porque há devido às ausências. E para a gestão, também para a gestão do Porro com o Jogaio do lado direito, pode ser uma opção. O Fedal, o Mateus Reis e o João Goulart pode ser uma opção para este jogo. Acho que faz todo o sentido que assim seja. Sim, eu acho que o Ruben vai fazer modificações. É evidente que vão para o banco ali aqueles que têm dado mais garantias. Pode ir um ou outro para o banco, mas não se pode facilitar, que isto, eu lembro-me que há 2 anos fomos eliminados pelo Alverca, jogámos com uma equipa toda totalmente não daqueles jogadores que jogavam, e depois quando quisemos já não conseguimos, e temos de ter sempre cuidado com isso. Eu acho que o Rubén faz aquilo que fez com o Belenenses. Faz aquilo que fez o Belenenses. Aquela troca, vai jogando. É pena o Neto, não sei se pode jogar, se não pode. O Neto fazia falta para este jogo, porque o Neto é sempre aquele jogador que o treinador pode contar com ele, independentemente de ele estar a jogar ou não estar. É um jogador que está sempre com uma disponibilidade total para dar o contributo à equipa. Mas penso que... pode jogar o espanhol também, Manel. O Marçá que joga na equipa B. Pois, pode ser uma opção para este jogo. Também para não desgastar muito os outros jogadores. Não sei, vamos ver. Se o Coates está de fora, se o Neto está de fora, são menos 2 soluções. E o Mateus Reis poderá jogar contra o Borussia Dortmund, se calhar não faz o jogo todo e pode entrar o Marçá. Também pode Portanto, ser. É uma boa oportunidade que eu acho que pode dar sem aqui... comprometer, de facto, também o futuro da equipa. Sem comprometer o resultado. Jogam 60 minutos ou um bocadinho menos e saem, por uma questão de esforço. Pode ser isso, pode passar por aí. E temos várias opções. Falava-se, inclusivamente, no início da época, da ausência de profundidade da defesa do Sporting, e muitas críticas existiram, comparativamente até aos outros 2 clubes, e depois os 2 clubes ficaram sem centrais, e a partir daí perderam os jogos e empataram, e não se falou dessa profundidade, mas o Sporting falou-se, e o Sporting respondeu positivamente a essas ausências. Sendo que também, apesar de tudo, e apesar desta pausa, houve muitos jogadores que jogam muito e que têm jogado muito, que ficaram em Alcochete, e portanto até estão a precisar de competição, não é? Portanto, provavelmente vão a jogo. Por exemplo, estou lembrado de Pedro Gonçalves, Jovane Cabral, Nuno Santos, por aí fora. Exatamente. Portanto, mexendo na defesa, como nós estávamos a dizer, incluindo estes, mesmo o João Goulart, o Marçá, estes jovens, e tendo na frente Pedro Gonçalves, Jovane ou Nuno Santos, por exemplo, quer dizer, isto é um tridente da frente que é fortíssimo para uma equipa como o Varzim, com todo o respeito pelo Varzim, mas isto é um tridente fortíssimo. Possivelmente o Paulinho ficará no banco como ficou com o Belenenses, se tiver que entrar, entra.
Há várias soluções e tem. O Garte pode jogar com o Daniel Garte não Bragança. está cá. Pois é. O Garte está no... O Daniel Bragança pode jogar. O Bragança, possivelmente, será também. ele que vai jogar. O Garte foi para a seleção do Uruguai. Exatamente. O Coates ficou, exatamente. Ora, daqui a pouco vamos analisar outro tema que também está a marcar a atualidade do futebol português. Deixou cair o cartão do adepto, pondo fim a um período de fortes críticas a uma medida que nunca chegou a cair nas graças do futebol português. Daqui a pouco, a análise à decisão e às implicações para o campeonato nacional. Manuel, entretanto, olhamos aqui para um recorde que o Sporting está a prolongar e que diz respeito a uma série que já vai em 35 jogos sem perder no estádio José Alvalade, em competições nacionais, e que é um caso único na Europa. É o único clube no continente europeu que, com esta série, com esta quantidade de jogos sem perder em competições internas. Sendo que há aqui 3 jogos até ao final do mês em casa, no estádio José Alvalade, é aqui a oportunidade também de prolongar esta série. Tem sido um dos segredos deste Sporting de Rubén Amorim, a eficácia no Reino do Leão, a jogar em casa? Acima de tudo, a consistência. Eu penso que desses 35 jogos, 3 foram feitos pelo Silas e os 32 feitos por Rubén Amorim. Quando Rubén Amorim pegou na equipa, nunca mais perdeu nenhum jogo em casa, quer para o campeonato, para a Taça de Portugal ou para a Taça da Liga. Portanto, nunca mais perdeu nenhum jogo em casa. E isto é uma coisa que é inédita em muitos casos, até na Europa, não é? E, portanto, acho que tem a ver muito com a consistência que Rubén Amorim traz à equipa nos jogos em casa. Os adversários normalmente... isso é uma coisa... Eu já antes eu estudava as equipas, hoje já não estudo tanto. Mas às vezes a do Sporting até estudo, porque vale a pena estudar. E vejo, de facto, a organização quando a equipa não está em posse de bola. É uma coisa incrível. Os jogadores, a forma como pressionam para recuperar a bola é uma coisa... Uma reação à perda de bola extraordinária. Isso é fruto de muito trabalho do treinador do Sporting. Portanto, aqueles 3 defesas têm uma sintonia de forma de... Eles devem ser, com toda a certeza, que o capitão é que comanda a subida ou marcha atrás para ficarem todos alinhados e sempre na direção da bola. Quando a bola, muitas vezes os laterais são batidos, aquela forma de defender, cai o central do lado direito, cai o Coates, cai o Fedal e depois vê o lateral esquerdo e fecha. Portanto, não permite veleidades a qualquer equipa. O Sporting, inclusivamente o Porto, não teve oportunidades aqui. E mesmo o Sporting já fora de casa, o Sporting foi a Paços de Ferreira agora, com uma organização defensiva fora do vulgar. O Paços de Ferreira não criou uma oportunidade de golo durante o jogo praticamente. Isso foi uma esporádica. Porquê? Porque aquilo é um relógio certinho a esta defesa do Sporting. Portanto, o melhor ataque muitas vezes é saber defender bem e eu acho que o Sporting nesse aspecto não é por acaso que tem 4 golos sofridos e cria até mais que o ano passado. Está a criar mais oportunidades que o ano passado. Só que a eficácia não está ainda ao nível, se calhar, do ano passado. O ano passado éramos mais eficazes, este ano não estamos a ser tão eficazes. Mas cria mais oportunidades. Muito mais oportunidades. O Sporting vai facilmente e vai... É que o adversário nunca sabe qual é a forma que o Sporting vai, se ataca para a esquerda, se ataca para a direita, se ataca para o centro. O Sporting tem várias soluções para o processo ofensivo e é uma coisa que é bonita de se ver, porque aquilo é tudo trabalhado diariamente durante a semana.
E por falar em recordes, Pedro Gonçalves, João, bateu um recorde e já está aqui à espera de bater outro, que é tornar-se no médio goleador, no médio mais goleador da história do Sporting nos 50 jogos. Ele tem 49, portanto, se marcar agora no próximo jogo, e pode ser já com o Varzim 2 ou mais golos, ele ultrapassa o António Oliveira, chega aos 32 golos pelo menos em 50 jogos e torna-se no médio mais goleador da história do Sporting. E chegou a Alvalade apenas na temporada passada. Como é que vês aqui este percurso goleador de um Pedro Gonçalves que não era assim tão goleador em Famalicão, mas no Sporting de facto está a mostrar essa qualidade? Muitas vezes são os treinadores que potenciam as qualidades dos jogadores e o Pedro Gonçalves jogando nesta equipa desta forma, em que ele joga efetivamente numa posição dos 3 da frente, mas quando recebe a bola ou quando procura a bola em zonas mais de meio campo, e nós vemos a posição média dele muitas vezes é jogar perto da linha de meio campo, porque ele recua muito para vir buscar e depois joga sempre de frente para a baliza. Não é um jogador que joga de costas para a baliza, e muitas vezes temos esse problema dos jogadores que jogam na frente, que jogam de costas para a baliza e muitas vezes recebem a bola, mas têm dificuldade. Ele recebe a bola numa zona que lhe permite rodar e estar logo com o adversário ou com o colega na frente. E isto é logo uma característica. Depois ele é muito rápido a atacar o espaço, é inteligente, tem uma boa capacidade de finalização, de recepção, de finta, de drible. Portanto, estas são tudo características de um jogador que a jogar neste sistema, desta forma, e a buscar a bola sempre nestas zonas, acaba sempre por ter mais soluções. Ele não é um jogador que caia muito no corredor direito, quando joga, ou no corredor esquerdo. Ele é um jogador que joga principalmente no corredor central. Atrai os jogadores de fora para dentro e recebe a bola sempre na zona interior. Portanto, obviamente, não está a jogar como um médio centro, mas está a jogar como, digamos, um falso 9, um jogador que joga numa posição em que tem espaço para evoluir, para crescer e para criar oportunidades. Obviamente, bater o recorde aí do António Oliveira, obviamente é histórico, como é evidente, é algo que não devia ser batido há muito tempo. Até porque o António Oliveira atingiu esses números com 29 anos e ele tem apenas 23. Exatamente. Portanto, eu acho que este jogador, e lá está, é mais um jogador que deveria estar, na minha ótica, na seleção, mas que, obviamente, cresce muito, é muito potenciado. Isto passa muito, eu gosto desta ideia. Além da qualidade do jogador e dos colegas e do apoiar, isto passa muito pela forma como a equipa e como treinador e equipa técnica potencia as capacidades dele. O Van Dijk não é o central que é no Liverpool, que era antigamente noutro clube em Inglaterra, na Holanda, portanto, e mais jogadores podemos dizer. Portanto, isto parte muito da equipa, do contexto, do treinador e da forma como ele encara os jogos. E acho que ele está muito feliz por estar no Sporting, daí a tal renovação também. Portanto, contamos aqui com um jogador. Eu acho que contamos um jogador para o futuro, se conseguirmos mantê-lo, e contamos com um jogador para a seleção que pode jogar a média e pode jogar na frente com uma qualidade imensa. Para o Mundial, como é evidente. Vai fazer uma grande época e está no Mundial. Agora, puxando aqui um bocadinho brasa à nossa sardinha, quer dizer, nós vencemos em 2016 com os Aurélios, não é o que nós sabemos. Mas se chamarem mais jogadores do Sporting, já temos mais a oportunidade de ganhar mais jogos, não é? O Sporting, pelo menos, sabe bem o que eles valem e o Rubén Amorim sabe bem o que eles valem. E as grandes seleções são baseadas, muitas vezes, no conhecimento que eles levam equipas, não é? Mas onde ele ainda é mais brilhante é da forma como ele finaliza. Sim. A forma como ele mete o pé à bola, lá está, isto são pormenores que eu gosto. Porquê? Porque eu também tinha um bocadinho essas coisas. Um gajo, para meter o pé à bola, tem que ir com os olhos abertos e ver onde é que a bola cai. E depois tem que atacar da forma correta. E este golo que o Jogai dá a bola para trás e ele mete a bola. No primeiro aquilo poste, parece que foi fácil. Mas aquilo teve um grau de dificuldade enorme. Mas feito por ele, parece que foi fácil. E, portanto, isto só está ao alcance dos grandes jogadores. Eu acho que nós vamos ao Mundial e o Pedro Gonçalves vai ser um jogador importantíssimo. Aqui a aposta do Manuel. Vamos ouvir outro grande jogador, António Adã, ele que concedeu uma entrevista ao jornal Record no último sábado. Falou sobre vários temas, entre eles o próximo desafio dos Leões na Liga dos Campeões frente ao Borussia Dortmund. Manifestou confiança num bom resultado, garantindo que o Sporting é capaz de enfrentar qualquer equipa da Europa. Nuestro objetivo siempre es el de ganar todos los juegos, ¿no? El de ganar todos los partidos y eso es lo que está pasando, ¿no? Estamos vivos en todas las competiciones, llevamos muchas victorias seguidas porque precisamente es así, ¿no? Es como pensamos como grupo, es como piensa el entrenador, que es
ganar todos los partidos y encarar cada partido con el objetivo de ganar. La última imagen que dejamos en Dortmund era que el equipo había dado un paso al frente, estaba creciendo y bueno, después hemos demostrado los 2 partidos con Besiktas que el equipo es eso, ¿no? Que ha dado otra imagen, que ha sabido sobreponerse a aquella derrota de Ajax y que todavía falta mucho por disputar y que estamos vivos, como te decimos, en esa competición y vamos a encararla con el objetivo de pasar. Manuel, e com a Adán na baliza, o Sporting fica mais perto de atingir os seus objetivos, nomeadamente nesta Liga dos Campeões, pensando já num jogo com o Borussia Dortmund? Eu acho que sim, eu acho que ele tem feito estas 2 épocas excelentes no Sporting e a demonstrar, se alguém tivesse dúvidas, porque ele foi suplente do Real Madrid e do Atlético de Madrid, mas foi suplente das grandes guarda-redes, mas ele demonstra que tem uma personalidade, uma vontade dentro da baliza. Eu gosto de ver um guarda-redes que não defenda por instinto, que saiba posicionar-se, saiba defender, agarrar quando tem que agarrar a bola, desviar quando tem que desviar e estar sempre bem colocado em função do adversário e da bola. E portanto, eu acho que a Adán foi uma excelente aquisição do Sporting e eu fiquei feliz de ler que mais uma vez a direção de Frederico Varandas e a estrutura estão atentos e já pelo menos já chegaram a acordo com o Adán, com o Palhinha e com o Neto, que é uma coisa que o treinador possivelmente quer no grupo de trabalho dele. O Neto, ele para querer o Neto é porque sabe a importância que o Neto tem dentro do grupo de trabalho, naturalmente, porque... E portanto diz que já está mais ou menos acordado e portanto o Sporting resolve os problemas muito atempadamente em relação àquilo que fazia noutras alturas. E, portanto, acho que o Adán é um guarda-redes que demonstrou aqui o ano passado, e o ano passado, quando fomos campeões, é evidente que eu não gosto de individualizar, mas uma equipa que não tenha um guarda-redes que lhe dê garantias, que lhe dê confiança, naturalmente que a defesa não consegue brilhar sem ter um guarda-redes por trás que, quando as coisas não ultrapassam o último defesa, ele está lá para resolver. E os jogadores sentem isso, sentem que por trás dele tem um homem que resolve as situações com a maior das facilidades. O Adán foi uma excelente aquisição do Sporting. Concorda, João? Rapidamente vamos ter aqui depois passar para o cartão do adepto e ainda depois temos a tua rubrica. Concordo, sem dúvida. Estávamos aqui a falar um bocadinho em off, nós temos imensa sorte com este guarda-redes que nós temos, porque é um guarda-redes obviamente fantástico. Além de ser um guarda-redes fantástico, parece dar aquela ideia de formar também um bom grupo. Isto das qualidades todas que nós já falamos. Vamos a falar aqui outras qualidades além daquelas que ele apresenta do ponto de vista técnico. E depois temos é uma calma que ele transmite. E depois, este tipo de entrevistas, a forma como ele fala, já não é a primeira vez que ele tem uma intervenção junto à comunicação social e a comunicação que ele tem é sempre muito boa, vista a sua experiência, a forma como ele comunica, é fácil passar a ideia, é uma comunicação que dá segurança, transmite segurança. Portanto, estou muito satisfeito com a prestação dentro de campo de António Adán e principalmente também muito satisfeito cada vez que António Adán fala, porque esta parte é muito importante também para os adeptos também perceberem que tipo de homem, além do jogador, o Sporting tem aqui contratado. Porque isso é o que faz, precisamente, um bom grupo. Manuel, deixa-me só aqui perguntar-lhe rapidamente também. Nesta entrevista, o António Adán fala sobre o Erling Haaland, que é a grande figura deste Borussia de Dortmund e que é uma das grandes figuras a emergir no futebol europeu. E ele disse que ele está em dúvida que gostava que ele jogasse. Como é que viu aqui esta declaração do Haaland? Mas não joga. Mas não joga. Dizem que não, não é? Dizem que não joga. E o Haaland quer queiramos, quer não, faz moça a qualquer defesa. A forma como ele se movimenta, a forma como ele joga de costas para a baliza é um problema para qualquer defesa. E, portanto, ainda bem que não joga, mas eu vi lá em Dortmund também, ele não jogou e o que acontece é que aquela equipa jogou com uma dinâmica muito boa, é uma equipa que mantém o segundo lugar atrás do Bayern Munique e é uma equipa que sempre perigosíssima e o Adán sabe disso, sabe que o Haaland possivelmente até nem irá ao Mundial, porque vai estar muito tempo parado, porque lá está, ele teve uma lesão, foi
antecipar a entrada na equipa, forçou, e agora com uma recidiva leva muito mais tempo a recuperar e vai estar com muito mais receio. Portanto, é bom para mim, eu acho que como ponta de lança, acho que é bom ele não jogar contra nós. Ora, muito bem. Sebastian Haller, que é a grande figura deste Borussia, à partida de facto não jogará com o Sporting. Entretanto, ainda no âmbito desta Liga dos Campeões, hoje o Ajax e também o Sporting confirmaram a suspensão da venda de bilhetes para o último jogo da última jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões. Esta decisão está diretamente relacionada com as medidas anti-Covid tomadas pelo governo neerlandês. A suspensão de bilhetes está suspensa também em Alvalade, comunicou hoje o Sporting, uma situação que poderá ser revertida ao longo dos próximos dias se houver uma decisão em sentido contrário por parte do governo neerlandês. Outro tema que marca a atualidade, mas a atualidade do futebol português, é a revogação do cartão do adepto pelo Parlamento, uma medida que desde o início não caiu bem no futebol português. Críticas dos adeptos, de jogadores, também de treinadores e dirigentes. O projeto de lei para a revogação apresentado pela Iniciativa Liberal foi aprovado na Assembleia da República. A votação contou com 202 deputados inscritos, teve a abstenção do PSD e do PS, com exceção de alguns deputados destes dois partidos que votaram a favor, tal como os restantes partidos com assento parlamentar. Chega assim ao fim uma das medidas do governo que foi alvo de bastante polémica, 3 meses depois de ter sido implementada no futebol português. João, aplaudes ou condenas esta decisão tomada no Parlamento? Não, a medida inicialmente, a gênese da medida é boa, a forma como foi implementada e aquilo que obrigava os clubes a gastar financeiramente para mudar toda a infraestrutura e a limitação que provocava nos estádios e tudo aquilo que veio a provocar, obviamente acabou por ser uma medida que não trouxe benefícios ao futebol português e, como tal, acho que da forma como estava não poderia ser. Obviamente, não é o cartão de adepto que aqui é importante. Acho que deve haver medidas, obviamente, para adeptos e devem ser identificados adeptos que não têm um comportamento mais ajustado. Deve haver medidas mais rigorosas desse controle de comportamentos de muitos adeptos. Agora, creio que desta forma não foi a melhor maneira. Acho que aquilo que implicava, como eu disse, implicava um custo para o adepto, que eu acho que também não me parece o mais adequado, e implicava ainda mais um custo muito grande para as equipas de terem que criar zonas específicas para o bar, para casas de banho, para tudo e mais alguma coisa, que acabava por ser prejudicial porque era um investimento que não iria ter o retorno desejado. E como tal, os clubes tiveram sempre todas muita dificuldade, portanto esta medida é positiva terminar, mas que o cartão do adepto também creio que é uma medida positiva não avançar, mas acho que deve ser feito um caminho naquilo que é a identificação das más práticas no futebol e daquilo que acontece que não deveria acontecer. Isso sim. Manuel, rapidamente, as bancadas desta zona do cartão do adepto estiveram sempre vazias, a prova de que a medida de facto não era do agrado dos adeptos. Eu vi isso, André, eu vi isso e acho que foi correta esta decisão. Acho que foi correta. Eu acho que o cartão de adepto é uma coisa que era uma coisa nova e acho que há coisas muito mais importantes para tomar medidas, que é, por exemplo, os clubes pagam fortunas de adeptos que levam multas por levar a foguetes e petardos. E quem levasse isso era apanhado e já não entrava mais no estádio durante uma época, por exemplo. Isso era uma medida porque os clubes pagam ao fim e ao cabo montes de dinheiro. Durante o ano aquilo somado dá muito dinheiro. Não tem responsabilidade na matéria. E eu acho que isso era muito mais importante. Muito bem, vamos avançar. Estamos a terminar este Raio-X Sporting. Vamos para a habitual rubrica do Raio-X Jogo. João, o que é que nos traz hoje? Temos aqui um comparativo entre as dinâmicas da equipa principal com as da formação? Sim, eu tenho ouvido a mostrar ao longo destas semanas alguns comportamentos da equipa principal em vários jogos, da época passada também e desta época. Alguns jogos da formação, este ano no Raio-X introduzimos os jogos da formação, muitas das vezes para também explicar e mostrar às pessoas em casa, adeptos do Sporting que não têm a oportunidade de ver na Sporting TV, algumas formas da equipa jogar e introduzir alguns jogadores que podem vir a se tornar
jogadores importantes, jogadores que também já vão à seleção, que são conhecidos de alguns, não são tão conhecidos. Por exemplo, Pedro Gonçalves. Por exemplo, Pedro Gonçalves, exatamente. Por exemplo, Palhinha, que são dois jogadores que são muito determinantes. A Goalpoint fez um estudo interessante esta semana relativamente àquilo que são os dados estatísticos do Pedro Gonçalves, e vemos que Pedro Gonçalves é um jogador que habitualmente, e é visível pela imagem que nós temos, é um jogador que habitualmente tem sempre sucesso naquilo que executa, seja nos dribles, seja nos remates. É um dos jogadores, dos médios mais rematadores da Primeira Liga, é um dos médios que tem mais sucesso no ponto de vista da finalização. É um jogador com passos eficazes, jogadores que sempre, como o Manuel estava a dizer há bocado, quando a equipa perde a bola, reage, dos jogadores que reagem. O Pedro é um dos jogadores que reage muitas das vezes. Portanto, há aqui um conjunto de características que o Pedro Gonçalves tem, que acaba por ser significativo daquilo que é, obviamente, aquilo que é a sua capacidade, que depois é transcrita em números. Estes números é só para suportar um pouco mais aquilo que nós vimos a falar e vimos a mostrar ao longo destas semanas. Também temos o João Palhinha, que acaba por ser um jogador que tem uma preponderância defensiva também muito interessante, e é um jogador, e o João Palhinha aqui tem uma característica que é fundamental. Estas estatísticas também espelham muito isto, o número de oportunidades, o número de situações que ele consegue recuperar em situação defensiva, o número de duelos aéreos que vence, cerca de 70% dos duelos aéreos. Isto não é fácil, nós estamos a falar de todos os jogos da época até agora. Estas estatísticas são de todos os jogos da época até agora e retratam aquilo que a equipa e que o João Palhinha faz. Quando eu digo que o João Palhinha não é um médio que faça passos só para o lado, está muitas vezes transcrito na verticalidade que faz o seu passe. Um passo para a frente, um passo com continuidade, um passo que desenrola numa jogada, muitas vezes passos para o corredor contrário. Portanto, é um jogador com muita qualidade e depois é um jogador que joga muito. E nós estamos a ver ali que joga muito no meio campo adversário, um jogador que procura também roubar a bola no meio campo adversário, e é um jogador que tem uma preponderância defensiva determinante para esta equipa. Obviamente que nós temos depois jogadores da formação que, não digo que imitem ou que copiem, mas que certamente veem os jogos do Sporting e têm comportamentos que são muito similares, seja no meio campo, seja na frente. Muitas vezes nos escalão sub-15, sub-19, sub-17, sub-23 e Liga 3, há conjunto de comportamentos, independentemente depois do resultado, há conjunto de comportamentos de desenvolvimento individual que são muito semelhantes, exatamente, que são muito semelhantes à equipa principal. Relembramos este jogo com o Porto, aquela jogada do Nuno Santos, em que o Sporting está bem posicionado e procura recuperar a bola. Vemos ali Coates no círculo, vemos o Giovani e depois vemos aqui o Nuno Santos mais à esquerda. A tal distância que se fala e depois a ocupação logo imediata do espaço nas costas, feita pelo Nuno Santos. Portanto, isto é uma marca do Sporting ao longo de todas as partidas. O Sporting muitas vezes se espalha bem. Na formação, isto acontece muitas vezes. Os miúdos também procuram as costas da linha adversária para tentar ludibriar e acabam por depois de finalizar ou criar situações. Portanto, são duas situações que são muito similares. Esta situação é óbvia. O Sporting contra o Futebol Clube do Porto, e nós lembramos e falámos aqui na análise, fez isto várias vezes. E depois isto é repetido ao longo dos vários escalões de formação. Nós, naquele escalão que nós vimos, era os sub-17, era os sub-15, perdão, que acabavam por ter uma capacidade de executar situações de jogo semelhantes a estas. E isto, muitas vezes, esta ruptura, este entendimento dos jogadores, seja dos jogadores séniores, seja dos jogadores mais novos, tem que ser estimulada no treino. Eles têm de aprender que é este o movimento que têm de fazer ou que é semelhante. A segunda imagem é uma imagem também muito similar de algo que o Sporting também procura fazer muitas vezes, que é procurar o jogo exterior e depois colocar a bola em zonas de finalização na zona central, naquele espaço central. Esta é mais uma jogada contra o Futebol Clube do Porto, em que o Sporting criou mais uma situação de finalização, que acaba depois por não resultar, e aqui no escalão sub-19 vemos a mesma situação. A equipa procurar o espaço exterior para atrair os jogadores e depois a combinação, lá está, a desmarcação nas costas e depois procura o espaço interior novamente para poder encontrar um espaço para finalizar. Portanto, se os jogadores, mesmo jogando em 4-3-3, que não jogando em 3-4-3, mesmo jogando num sistema diferente, o modelo de jogo e as combinações e a forma como a equipa se comporta são obviamente determinantes para que os jogadores consigam entender e subir de escalão a escalão. Ficam mais perto da equipa principal. Exatamente, subir de escalão a escalão, para que depois, próximo da equipa principal, se adaptem bem às ideias, como aconteceu com o Nuno Mendes, etc. Este é mais um passo em que o central, neste caso Coates, o central assume uma importância determinante naquilo que é o lançamento do espaço na profundidade. O Sporting, esta até é outra forma, como o Manel há pouco estava a falar, do Sporting também atacar. Neste caso, a bola vai para o corredor lateral. Neste caso, o Sporting, no jogo dos sub-17, portanto, dos sub-19, o passe é feito em profundidade novamente para as costas da defesa e o jogador acaba por aproveitar. Mostramos aqui estas três situações. São situações que muitas vezes são diferentes da forma do Sporting atacar.
são diferentes, são pelo corredor central em desmarcação, em profundidade, são pelo corredor lateral procurando atrair os jogadores para depois jogar dentro novamente, ou são lançadas principalmente muitas vezes pelo jogador pelo central ou por um dos centrais. Fedal também lança a bola muitas vezes, o Gonçalo Inácio também o faz, e são este tipo de reações que muitas vezes nós vemos as equipas mais jovens fazer, que muitas vezes nós achamos que não está ligado, achamos que não estamos tão atentos, mas se lentamente, e o modelo do Sporting, esta formação, o prémio que o Sporting ganhou da ECA, este modelo centrado no jogador, se nós formos lentamente, independentemente do sistema, só mesmo para terminar, independentemente do sistema de jogo que o Sporting possa utilizar, se o modelo e as dinâmicas forem similares e os jogadores perceberem que há diferentes formas de atacar a baliza contrária, e hoje só falámos do ataque, vemos que há aqui um padrão de comportamentos que são estimulados aos jovens do Sporting da formação e depois, quando eles chegam à equipa principal, como o Nuno Mendes, como o Tiago Tomás, como o Gonçalo Inácio, como outros tantos, é mais fácil porque, como tu disseste bem, já estão adaptados àquilo que fazem na formação. É também uma questão de estarem atentos os espectadores às transmissões da Sporting TV. Obrigado, João. Obrigado também, Manuel, pela sua presença. É assim que terminamos este Raio-X Sporting, agradecendo também a sua preferência mais uma vez nas segundas-feiras à noite da Sporting TV. Boa noite.